Fala, galera esperta aqui do dragãogoiano.com, de volta com mais um resumo rubro-negro. O Atlético treinou agora há pouco no CCT aqui no setor Urias Magalhães, visando o jogo de sábado contra o Itumbiara, 5 horas da tarde, hein? Não perca a hora, 5 da tarde, no Cega Dourada diante do Itumbiara. R$40 é o preço do ingresso, R$20 na arquibancada ou na cadeira, apostando na Time Mania. E é claro que lá é o seu lugar, apoiar o time rubro-negro nessa campanha exemplar no Campeonato Goiano com um aproveitamento de quase 100%, ou seja, 4 vitórias e um empate, único time invicto no Campeonato Goiano com seus 13 pontos conquistados. Pois bem, em relação ao treinamento que aconteceu agora há pouco, o técnico Wagner Lopes realizou um treinamento coletivo, onde esboçou o time para o jogo de sábado. E atenção, ele manteve o mesmo time que empatou diante do Goiás no último fim de semana, com o atacante Júnior Viçosa treinando entre os reservas. Júnior Viçosa, que apesar que treinou sem o colete, de titular, chamou atenção com algumas jogadas, chapelando, fazendo gol, chamando a atenção do técnico Wagner Lopes. Vou falar bem baixinho aqui para você. Eu tenho absoluta certeza que futuramente o Viçosa vai voltar a ser titular. Mas o jogador ainda não está 100% fisicamente e deverá estar no banco de reservas nesse jogo de sábado contra o Itumbiara. Deixa eu mudar o foco, mudar o assunto. Esse assunto vem chamando a atenção aqui no Atlético. É porque todos já sabem a dificuldade financeira que o clube atravessa, principalmente quando o assunto é Profut. E nesta semana foi votada na Câmara dos Deputados a prorrogação para aderir ao Profut, que era, a princípio, lá no dia 30 de novembro do ano passado. A partir de agora, os clubes têm um prazo maior, até o mês de julho deste ano. Consequentemente, o Atlético pode se adequar ao Profut, especialmente com problemas em relação à justiça trabalhista. É isso que está pegando. O Atlético deve muito para ex-jogadores, funcionários, enfim. A todo momento chega uma ação diferente e isso acaba prejudicando a questão do Profut. Bora fazer o seguinte, vamos ouvir o Sebastião Santana. Ele é diretor de patrimônio aqui do Atlético, mas está ajudando nessa área contábil para que o Atlético consiga reunir todos os documentos necessários, as certidões, enfim. Acompanhe essa entrevista que fizemos com o Sebastião Santana, conhecido como Sebastião da Empilhadeira. Sebastião, você disse agora há pouco do Profut. Tem alguma estimativa assim, de quanto o Atlético vai ter que pagar por mês em relação ao Profut? O Profut é porque as pessoas falam um monte de coisa, é 300 mil, é 200 mil. Profut é o seguinte, você pega todas as suas despesas. O problema é que quando você não pagava o passivo mensal, os encargos e tudo, juntando isso, é claro, mas depende tudo da sua folha. Ele é como qualquer outra empresa. Você tem os seus salários e tem os seus encargos que você tem que pagar mensalmente. Em torno de 60% do valor da sua folha você tem de recolher os encargos. Então vai depender muito da nossa folha. Agora, a parte do Profut é uma parte que é muito vantajosa. É muito vantajosa. É você pegar uma dívida, tirar 70% dos juros e dividir isso em 240 meses para se pagar. Então, você tem a parte do Profut é muito interessante. E agora, o que os clubes não contavam é de pagar os encargos mensalmente. Então, ele joga isso como se fosse o Profut, mas não tem nada a ver com o Profut. O Profut exige você estar em dias, então você tem que pagar os salários e os encargos trabalhistas todos para você continuar no Profut. O Profut não é o problema é agora, é o dia a dia do clube. Você ter os salários que você consiga pagar junto com os encargos que os clubes não pagavam. Os clubes não recolhiam os 13º, o FGTS, os impostos de renda que era retido. Então, isso ele computava como não era uma despesa, como não era uma obrigação. Então, agora tem, mas não são despesas, são do dia a dia como qualquer outra empresa. A parte do Profut não é uma parte grande, é uma parte pequena em relação ao dia a dia do clube. Então, o Profut foi excepcional para quem adequar os salários agora às suas receitas. O Profut não é o problema. O grande problema hoje é você adequar suas receitas
as suas despesas, as suas receitas no momento. A gente sabe que a dificuldade é enorme para se aderir ao Profut pelos débitos passados, né? E o Atlético está vivendo ainda de uma liminar, assim como outros clubes também no futebol brasileiro. Tem um prazo, assim, o Atlético já conseguiu fazer o cálculo para poder se aderir realmente ao Profut? Não, o Profut já foi até o dia 30 de novembro, você aderiu ou não aderiu. Todo mundo já aderiu ao Profut. A questão da certidão é uma questão técnica de documentação. Talvez você imaginava, você olhou uma dívida de tantos milhões e essa dívida, quando a Receita vai esmiuçar ela através do documento, ela acha um outro valor. E isso é discutido. Então, a questão do Profut, quem já tinha de aderir, já aderiu. Agora é uma questão só, porque a Receita ela não tem um programa especial para o Profut. Essa análise é individual, de empresa a empresa e pessoal, não é pelo sistema. Então vai lá, uma pessoa vai analisando todos os documentos, acha uma diferença, você tem de questionar a diferença ou recolher essa diferença. Então por isso que demora, mas a questão da CND, da Receita, da Previdenciária e da PGFM, não tem dúvida de ter. O maior problema hoje dos clubes é o trabalhista. O trabalhista não está nessa parte porque ele não foi parcelado e você vai ter de resolver a questão trabalhista. Essa é a parte difícil da questão do Profut. É você resolver o passivo trabalhista. Legal, né? Essa entrevista com o Sebastião Santana, o Sebastião da Empilhadeira, nos explicando como que funciona mesmo o Profut. Fato é que o Atlético tem que reunir as certidões negativas para aí sim parcelar as suas dívidas e ainda receber aquela bagatela de algo em torno de 3 a 4 milhões de reais de patrocínio junto à Caixa Econômica Federal. Do Atlético, tá tudo aí! Um abraço a quem me abraça, então falou e disse, maravilha, galera!